Olá pessoal, bem-vindo a todos, no nosso curso de Golang. E nessa aula, nesse vídeo, vamos falar sobre erros novamente, mas vamos falar sobre erros encapsulados. Erros encapsulados vem principalmente do conceito, de que várias funções sucessivas podem receber mensagem de erro e por conta de uma falha em numa determinada função, por exemplo, a segunda não vai funcionar e vai emitir um erro também. E a gente precisa, ver efetivamente da onde veio o erro, principalmente da primeira função que foi chamada. Então vamos fazer um exemplo prático aqui que acho que é mais relevante para a gente ver como é que funciona mensagens encapsuladas. Então eu vou primeiro definir uma função, primeira func, primeiro erro. E essa nossa mensagem, essa nossa função de primeiro erro vai emitir um erro sempre, independente do que acontecer. Ela vai dar um return, fmt.error, beleza? E vamos dizer erro original. Então, esse é nosso erro original, é o primeiro erro que acontece. Então, algo deu errado na primeira função. Então, ela vai ser vai ser a primeira função que vamos chamar e ela sempre vai emitir um erro. E vamos ver como é que a gente faz essa encapsulação. Então, na segunda função, segundo erro, vai ser erro, E vai emitir também um erro e vamos chamar a primeira de primeiro, o primeiro erro, a primeira função de erro. Beleza? Então, se o primeiro diferente de nil, então vamos retornar uma função do tipo, vamos retornar a fmt.return fmt.erro e vamos dizer aqui falha na segunda função. E vamos botar aqui qual é o valor da nossa do primeiro. Observam que esse %w é especificamente feito para armazenar funções, então erro f ela é feito para fazer formatação de texto relacionada a erros, e esse %w é específica para incorporar erros anteriores dentro dentro da string que a gente está repassando quando o erro ocorre. Então, se não tiver nenhum erro, ele retorna nil. Beleza. Então, vamos lá na nossa função main e vamos chamar aqui, vamos func main, definindo a função main. E vamos dizer o seguinte. Vamos dizer erro vai ser igual a segundo erro, seja, o nosso erro vai ser recebido direto da segunda, não vai, a primeira não vai ser chamada, Então, e vamos imprimir o nosso erro para ver o que ele retorna para a gente. Beleza, então vou rodar o nosso código. E observa que ele retornou tudo, Ele falha na segunda função e o erro original desta falha foi o erro que aconteceu na primeira função. Então, seja, ele encapsulou o erro da primeira função dentro da segunda e me retornou. Uma outra forma de fazer essa encapsulação é usar o método join, que vem do tipo erros. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos criar segundo aqui,
que vai receber, que vai, né, criar um novo erro para new erro e vamos apenas passar aqui, por exemplo, falha na segunda func para ele. Então vamos passar aqui essa string falha na segunda func. Então eu já vou alterar aqui. E ao invés de ele retornar apenas o segundo, já que agora eles são separados, vamos usar o método join. Então return errors.join, ele já o Viesco já me sugeriu, e vamos, né, ele precisa receber os dois erros que ele vai literalmente concatenar e retornar para a gente. Então ele vai retornar o segundo erro, né, porque a função que a gente no qual a gente está é a segunda, então vai receber o segundo erro e depois receber o erro que veio da primeira função que foi chamada. Então, se a gente, né, rodar o nosso código novamente, vamos ver que ele retornou, né, falha na segunda função, então o erro que deu na chamada da primeira função falhou, então falha na segunda função, e a causa dessa falha foi o erro que deu da primeira função. Então, assim que a gente faz, né, encapsulações de erros dentro do Go, para ter mais informações sobre o que deu, da onde veio a falha dentro do nosso programa. Tem uma forma também de trabalhar, se a gente quer, por exemplo, descompactar essas mensagens, ou seja, a gente fez o join aqui, mas a gente quer, por exemplo, que ele retorne apenas a mensagem da primeira função, aonde se deu efetivamente o erro dentro do programa. Como é que a gente faz isso? Tem o método unwrap. E unwrap, ele recebe um erro, ele descompacta e retorna apenas o erro da primeira função que for chamada, aonde se deu efetivamente o erro no caso. Só que esse método unwrap, ela não funciona com erros que foram emitidas, né, que foram construídas com o método join. Então, vamos ter que refazer, né, o nosso erro voltar à primeira forma dela. Então, vou comentar aqui e descomentar o nosso primeiro retorno. Então, esse nosso primeiro retorno vai permanecer. E o que a gente vai fazer é comentar essa aqui. E vamos dizer agora que a gente tem, sei lá, um erro interno, inner error. E esse inner error vai ser, né, o erro.unwrap. E esse unwrap vai receber o erro. E quando o que ele está fazendo aqui? Então, vamos imprimir primeiro, né, vamos ver o resultado e depois a gente comenta sobre o que ele está fazendo efetivamente. Inner error. Beleza, então vou rodar meu código aqui de novo. Vamos lá. E observa que ele retornou apenas, né, o erro original, o erro que veio da primeira função. Então, da primeira função. Ou seja, o que ele fez foi pegar o conjunto dos erros, porque ele pegou o erro que veio da segunda função, que dentro daquele erro da segunda função está encapsulada o erro da primeira função, e ele simplesmente, né, desconectou ou cortou em duas partes esses erros e retornou apenas o erro da primeira função, mostrando para a gente aqui aonde efetivamente se deu o erro dentro do nosso código. Se a gente fosse fazer um debug aqui, então provavelmente a gente vai descobrir que o erro que está fazendo travar nosso programa, ou, né, o bug que está dentro do nosso programa, ocorreu por conta de uma falha na primeira função, e é exatamente isso que ele faz, né, quando ele traz para a gente essa mensagem relacionada à segunda função. Então, o método unwrap é muito usado também, então é bom saber, é bom aprender, principalmente quando vocês querem, né, construir uma mensagem de erros customizados. Vamos ver como é que a gente constrói isso, né, dentro na próxima aula, né, de erros customizados. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se não entendeu o conteúdo, precisar de algum apoio, não esquece de deixar nos comentários. Se precisar de algum apoio também, manda um e-mail para a gente. E se gostou do conteúdo, por favor, né, se inscreva no canal, deixa seu like, né, para a gente ter uma comunidade, né, que possa, né, se apoiar, a gente se apoiar um ao outro e gerar mais conhecimento e sermos
desenvolvedores excelentes e profissionais desejados.